de Isaías 29:13, Jesus ele vai repeti-lo lá em Mateus 15, 8 e 9, para reprovar o comportamento dos fariseus. Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. Você está entendendo isso? Dá para você compreender e pegar o ensino de Jesus? O que Jesus está dizendo para aquele povo? O que Jesus está dizendo para os fariseus? Eles viviam uma vida de adorar, de servir, de buscar a Deus, de estar vivendo para Deus, não pela palavra. Eles não se preocupavam com a palavra. A formação que tinha no entendimento dele era dentro dos preceitos dos homens. Jesus vai dizer que essa adoração é vã. Essa vida com Deus é vã. Você e eu só podemos viver uma vida verdadeiramente em Deus e com Deus se estivermos sendo dirigidos pelos preceitos de Deus, não dos homens. Agora você viu que o texto diz lá em Isaías 29:13, o final do texto vai dizer: o temor deste povo para comigo consiste apenas em mandamentos de homem, no que eles estão instruídos. Sabe o que quer dizer isso, meus amados? Você sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aí? Que tais pessoas, o temor dela, a reverência de Deus que elas têm, a vida de servir a Deus que elas têm, a vida de obediência a Deus que elas têm, não é pela palavra, é pelo mandamento dos homens, é pela formalidade, religiosidade, é pelos usos e costumes. Você está entendendo isso? É muito sério a gente analisar a palavra para a gente aprender o que ela nos ensina na vida atual hoje, no viver atual. O temor deste povo, Deus vai dizer, o temor deste povo para comigo consiste apenas em mandamento de homens, no que eles estão instruídos. Não consiste no que a palavra ensina. Eles não estão preocupados em colocar a sua vida em servir a Deus pela palavra. Eles estão sendo conduzidos e guiados nos preceitos dos homens dentro das religiões. A vida de temor, de servir a Deus que eles vivem, é dentro do que estabelecem as religiões pelos homens. Porque a palavra de Deus não está sendo trabalhada no entendimento desse povo. Esse povo julga tudo de Deus, esse povo julga tudo que é de Deus, vida com Deus, servir a Deus, temer a Deus, pelos preceitos dos homens, pelos ensinamentos deles nas religiões, não é pela palavra. Por que eu estou aqui trazendo essa orientação? Sabe por quê? Porque tem muita gente julgando outras pessoas por causa de usos e costumes. Tem muita gente julgando outras pessoas por causa da sua religiosidade. Tem muita gente julgando outras pessoas por causa da sua forma de vida religiosa. Isso leva essas pessoas a entenderem que são mais santas, mais puras do que os outros. Agora, o entendimento dessas pessoas é baseado dentro da formalidade religiosa, dentro da vida dela com Deus, nos preceitos dos homens, no que os homens ensinam, não é no que Deus ensina. Por isso que eu estou trazendo essa orientação. Quando Deus usa o profeta Isaías para reprovar a atitude do povo lá, quase 600 anos antes de Cristo, Isaías 29:13, foi dentro desse objetivo, irmão. O contexto é dentro dessa situação. O povo estava vivendo uma vida para Deus, não dentro dos princípios da palavra. O povo entendia, o povo tinha o seu entendimento de Deus através dos preceitos dos homens, onde eles eram ensinados, eram formados. Cada religião forma um preceito de vida com Deus. Se você está numa igreja religiosa dentro do sistema católico romano, você vai ter uma formação de uma vida com Deus, de santidade com Deus.
Se você está dentro do sistema religioso evangélico, Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana, qual for ela, você vai ter um conceito, uma formação de vida com Deus, de temor de Deus, de padrão de santidade com Deus. Mas isso tudo você vai ter pelos preceitos dos homens. Você tem que buscar viver uma vida com Deus no padrão dos preceitos de Deus. Não é no padrão dos preceitos da tua instituição que tu estás. Porque você, quando está numa instituição, você vai andar formado por ela, no que ela estabelece, certo ou errado? É certo, é isso. Certo é que você vai viver preso nos padrões dela. Errado é que você não vai conhecer os preceitos de Deus. Você vai montar a sua vida, entre aspas, com Deus, pelo padrão da religião, pelos preceitos dos homens, e não pelo de Deus. Por isso que Deus usa o profeta Isaías para repreender o comportamento reprovado do povo por Deus, que passaram a viver a formalidade religiosa, que passaram a viver sua vida dentro da direção não dos princípios da palavra, mas dos preceitos dos homens. Interessante é que no final do texto do capítulo 29 de Isaías, do versículo 13, Deus vai dizer assim: o temor deste povo para comigo consiste apenas, olha para aí, eles estavam só dedicados àquilo. Consiste apenas em mandamentos de homens, aonde eles estão sendo instruídos. É Deus que diz isso na sua palavra. Hoje é a mesma coisa, irmão. O povo está julgando-se merecedor de Deus, santo, mais puro, por causa da sua formalidade religiosa, por causa de suas igrejas, por causa de suas vidas de devoção e consagração à religião. O povo está vivendo uma vida do entendimento de Deus dentro dos preceitos dos homens. Eu estava num combate lá no Face com algumas pessoas que estavam questionando um vídeo que eu coloquei, falando da relação do usos e costume, onde as pessoas dentro das igrejas evangélicas principalmente estão acostumadas a julgar outras por causa do vestido, comer, do beber, enquanto a palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste nisso. Enquanto a palavra de Deus diz que Deus não julga ninguém pelo exterior. O que Deus sonda, o que Deus esquadrinha, o que Deus conhece é o coração. Mas esse povo religioso de igreja, principalmente das evangélicas, se denominam mais santo, mais puro, mais de Deus pelas suas vestes. Eu tive um testemunho de uma irmã que estava julgando outra porque não estava vestida igual a ela na formalidade da religião Assembleia de Deus. A irmã era da Batista, estava usando uma blusa de alça. E ela condenando a irmã por causa da blusa de alça. Julgando a irmã, falando mal da irmã, desfazendo da irmã. Eu pergunto, quem diante de Deus estava mais reprovada? A irmã da Batista que estava com a blusa de alça ou a irmã da Assembleia que estava julgando ela, mesmo com toda a sua formalidade religiosa, com seu cocó, com a sua roupa até o calcanhar? Quem estava mais reprovada diante de Deus? Qual era o coração mais impuro? Quem estava mais agradando a Deus? A irmã da Assembleia que estava julgando a irmã da Batista ou a irmã da Batista que estava inocente? Nunca julgou a irmã. Era uma amizade verdadeira, enquanto a irmã era hipócrita. Julgando a outra pela roupa, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Está entendendo isso? O que Deus vai dizer através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, o próprio Jesus Cristo vai repetir lá em Mateus 15, 8 e 9, para corrigir o povo do mesmo erro, para advertir o povo diante da mesma atitude errada. Jesus vai lá em Mateus 15, 8 e 9, vai dizer: este povo me honra com os lábios. Que povo era este? Os judeus que estavam lá, achando que estavam honrando, servindo e adorando a Deus. Do mesmo jeito que Deus usou Isaías para advertir, corrigir, reprovar a adoração, a vida do povo que pensava que estava vivendo com Deus, lá em Isaías 29:13, Jesus também vai usar lá em Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios. Que povo é este? Os judeus, dentro da sua religião. Mas o seu coração está distante de mim, Jesus disse. Por que estava distante? Porque em vão me adoram. Por que adoram a Deus em vão? Porque estão seguindo preceitos de homem e não de Deus.
Se Jesus viesse hoje, na nossa atualidade, ele dizia isso também para todos os religiosos das igrejas evangélicas.